Olá, boa noite a todos vocês que estão conosco, que estão entrando para fazermos essa live hoje com o professor Leandro Carnal. Quero agradecer a todos aqueles que já se manifestaram, mandaram questões, mandaram perguntas para fazer para ele. Muito obrigado. Obrigado de estarmos juntos. Eu acho que uma live com o professor Leandro Carnal será muito instrutiva para todos nós. Eu aprendo sempre com pessoas como e espero que todos nós tenhamos possibilidade de aprender. Ele é uma pessoa muito interessante, um historiador, uma pessoa que estuda não apenas coisas passadas, mas estuda as coisas da vida. É uma pessoa que valoriza ideias, né? E realmente acredito que será muito interessante estarmos com eles. E quero agradecer a todos vocês de estarmos aqui mais uma vez juntos em mais uma live. Para mim é muito importante de estar com vocês, de estar compartilhando tudo aquilo que eu tenho aprendido, tudo aquilo que eu estou observando e compartilhar também como que estamos vivendo, como é que estamos ultrapassando juntos esses momentos difíceis para a humanidade, difíceis não só para o nosso país, mas para todos os países do mundo. Enfim, é sempre uma alegria estar com vocês, estar falando com vocês. Vamos esperar um pouquinho pelo professor Leandro Carnal para que ele entre. Já temos muita gente conosco e quero agradecer a vocês por estarmos juntos. Isso me dá sempre força para continuar nessa linha de comunicação com vocês e trazer pessoas interessantes que possam acrescentar, possam trazer coisas que façam bem a vocês, que procurem ajudar principalmente a atravessar esses momentos difíceis por qual nós estamos passando. Estamos olhando aqui para poder identificar o professor na hora que ele solicitar para entrar. Tem muita gente conosco, já temos quase 1000 pessoas conosco, nos seguindo. Estamos aguardando a entrada do professor Leandro Carnal, que vai estar conosco na nossa live de hoje. Pronto, professor Leandro Carnal, acho que já vai entrar. Olá. Olá, boa noite, Abílio. Boa noite, que bom. Deu certo. Boa noite, Leandro. Que Boa bom estar com noite. você. Que bom. Quero te agradecer muito. Em meu nome, em nome das pessoas que me seguem. Já temos quase 2000 pessoas nos seguindo nessa live. Quero agradecer a eles também, que estão junto conosco. E é realmente não só um prazer de conversar com você, mas também uma expectativa de mais aprendizado. Todas as pessoas que conversam com você, que têm a felicidade de poder te escutar, poder te ouvir, sempre tem alguma coisa a mais para poder para agregar, para crescer. E eu queria começar, antes disso, o teu boa noite, Leandro, passar para você um pouquinho, que você dê algumas palavras para nós. É um grande prazer, nós nos conhecemos há vários anos, já tive o privilégio de estar
com aula na sua casa. Acho que vocês estavam indo para o Vietnã, você e a sua esposa. Também sou grande amigo dos seus filhos, em particular da Ana, em função da Casa do Saber. E tem sido uma relação, às vezes pela imprensa, às vezes os nossos grupos de WhatsApp em comum e às vezes por acompanhar a sua trajetória vitoriosa. E também acho que já tive a oportunidade de estar num evento seu sobre longevidade, né? Aí já falando, no meu caso, em causa própria, né? Quando a gente chega perto de 60, começa a convidar a gente mais para falar sobre longevidade, que já é em causa própria. E foi sempre um grande prazer, e é um prazer estar aqui junto aos seus fãs e seguidores para a gente debater, e eu também espero aprender muito. Um homem com a sua trajetória, com o seu conhecimento, espero aprender muito também. Acho que hoje você disse que eu era um menino, né? É tão bom ouvir isso, porque eu lembro da minha professora de piano que tinha 104 anos, e ela falava, aquela moça que tinha 80, aos 104 ela achava todo mundo muito jovem, muito jovem. Isso é legal você citar essa senhora com 104 anos, para a gente ver, alguns anos atrás, e não muitos, né, quando a gente pensava, alguém, puxa, 104 anos, que coisa tão estranha, que, nossa, 104 anos. Hoje você escuta tanta gente falar de pessoas com mais de 100 anos. Né? A expectativa de vida hoje é uma expectativa muito, muito maior para todas as pessoas. E eu digo sempre que nós precisamos nos preparar para uma vida mais longa, mas que ela seja uma vida com qualidade. Né? Porque é certeza que o envelhecimento é uma certeza. Agora, o envelhecimento com qualidade, com alegria, com satisfação, com saúde, é uma escolha. E é preciso que as pessoas se preparem também para isso. Até começando por esse lado, Leandro, você é uma pessoa que se cuida. Né? Sei que você faz exercícios, deve cuidar também da sua alimentação. Conta um pouco para nós o que você recomenda para as pessoas. Porque uma das coisas que eu procuro fazer sempre, né, é passar para as pessoas que me seguem, para os meus seguidores, a importância deles se cuidarem. A importância deles se cuidarem para ter uma vida melhor, não lá na frente, quando tiverem mais idade, para ter uma vida melhor já, para cuidarem da saúde, para cuidar do seu bem-estar. Tá? Eu sempre passo isso muito para eles. Corro o risco, às vezes, de ser até um pouco chato de ficar falando isso tantas vezes, mas é uma coisa que eu me preocupo sempre de passar para as pessoas. Como é que você olha esse lado das pessoas se cuidarem? Eu tinha, creio, Abílio, uns 18 ou 19 anos, estava na faculdade, quando eu me inscrevi pela primeira vez em uma academia de musculação. E dali até quase com 40 anos, eu fiz isso regularmente. Eu ia para um novo lugar, como vim para São Paulo, me inscrevia na academia, frequentava várias semanas, aí chegava semanas de prova, tinha que apresentar trabalhos, e eu acabava indo menos. O que mudou a minha vida foi após os 40 anos, quando eu introduzi a figura de um personal. E isso para mim foi muito importante, porque, em primeiro lugar, criou uma regularidade. E a partir dessa regularidade que eu devo a hoje um grande amigo, sou até padrinho de casamento dele, Nilson de Oliveira, a partir desse processo de ter alguém me esperando na academia de manhã cedo, e depois agora com a pandemia, ter alguém via virtual na sala da minha casa, isso mudou tudo, porque aí o hábito se instalou. E aí, como você diz, e você é um grande defensor disso, não é apenas pela forma física, essa é irrelevante, eu acho. É pela disposição, é por um corpo funcional, é por eu ter energia, é por eu não ter que descer a calçada de ladinho, como dizia minha mãe. Chegando uma época que você desce a calçada de ladinho, é a perda muscular necessária, especialmente depois dos 50, então que você reage contra. Hoje, das coisas que eu sinto falta no meu dia, caso não ocorra, das coisas que eu mais sinto falta está a atividade matinal com o Nilson. Eu ando de bicicleta também e durante mais de 20 anos eu fiz luta também. Mas hoje essa atividade regular de musculação e de andar de bicicleta e andar a pé, que eu gosto muitíssimo, eu hoje sinto um prazer enorme. Podendo botar fone de ouvido, ouvindo um livro ou música, eu posso caminhar daqui até a Mongólia, porque eu tenho uma disposição para cá. Eu gosto menos de correr. Corro resignado, mas adoro caminhar muito.
A caminhada é realmente um excelente exercício, é muito bom. Agora, não é só atividade física, Leandro. Que você se cuida mais? O que você faz mais? Vamos dizer, naquilo que eu coloco que são meus 6 pilares. Entendeu? O que você faz mais no sentido de cuidar da alimentação, de você cuidar do autoconhecimento? Você deve saber isso. Tá? Uhum. Como você faz para se conhecer um pouco melhor? Como é que você faz para controlar o teu estresse, né? Controlar os teus medos, inclusive? E tem um capítulo, vamos depois conversar um pouquinho melhor sobre a espiritualidade, que para mim é um dos meus Uhum. pilares. Né? E depois o último capítulo, que é do amor. Tá? Pegando tudo isso, como é que você faz? Como é que você se cuida? Você pode ter alguns outros pilares, além desse até, mas como é que você se cuida no seu total? Eu sou uma pessoa que matematicamente pode dizer que 90% da minha alimentação é muito boa. 90% do que eu como é saudável, balanceado, evitando gorduras, evitando doces, evitando coisas que não sejam nutritivas ou muito saudáveis. Meu café da manhã é saudável, meus lanches são saudáveis, meu almoço é formado dominantemente por uma proteína magra, por saladas. Eu sou assim. E de vez em quando os 10% tem um espaço para derrapar. Eu não sou capaz e nem tenho como meta que 100% seja assim. Então eu entendo que, por exemplo, sexta-noite como hoje, eu vou abrir uma garrafa de vinho e vou tomar uma ou duas taças. Eu entendo que amanhã, se eu for comer, eu vou pedir uma sobremesa que eu não comia a semana inteira. Eu nunca, para minha personalidade, não serve dizer você nunca mais colocará um sorvete na sua boca, você nunca mais experimentará álcool porque retém água, porque incha. Não, eu preciso trabalhar com a ideia de ser dominantemente saudável. Admiro quem é radical nisso, admiro mesmo. Mas o importante é tratar o alimento como remédio também. É importante tratar esse alimento. E não por causa do. O prazer também vem de você saber que está comendo algo que não vai lhe pesar, não vai lhe engordar, não vai lhe tirar disposição, não vai roubar energia. Eu tive que aprender a lidar com o estresse que você citou, porque eu tive 2 crises de estresse na minha vida durante o doutorado. Numa delas grave, eu desmaiei. Hoje a gente chamaria de burnout. E eu tive crises graves. E isso me ensinou alguns indicadores, alguns marcadores de estresse. Quando eu começo a ter azia, insônia, dificuldade de concentração, meu corpo está mandando o seguinte recado: Manero, porque eu sou workaholic e se eu não controlar, eu fico trabalhando direto, o tempo todo escrevendo, estudando e lendo. Meu corpo tem mandado recados e eu aprendi a ouvi-lo. Então, às vezes eu sinto isso, que eu venho sentindo um esgotamento físico ou psíquico, aí eu puxo o freio e sigo o Domênico de Masi e faço o ócio criativo, que pode ser reforçar a meditação, escutar música, fazer mais banhos de banheira mais prolongados, escutando música. Eu recupero bastante o controle, mas eu tive que aprender, porque eu não sabia isso. Eu achava que meu corpo era infinito e eu descobri que ele não é infinito. Mas eu tenho uma vantagem que talvez seja similar à sua. Eu tenho muito prazer naquilo que eu falo. Eu adoro ler, eu adoro escrever, tenho prazer em fazer crônicas para o Estadão, tenho prazer em dar palestras. Então não é tão cansativo para mim como é para as outras pessoas o exercício do trabalho. Eu realmente tenho prazer naquilo que eu faço. Eu adoro dar aula, adoro ler e adoro escrever. Não me imagino fazendo outra coisa. E por fim, para o autoconhecimento, além dos textos de filosofia, eu nunca deixei de fazer terapia. Eu tinha 18 anos a primeira vez, depois parei, depois retomei aos 26 e nunca mais parei. Para mim, o exercício da psicanálise é uma ferramenta poderosa para eu não me enganar, para eu me conhecer e para eu saber as armadilhas das minhas desculpas. Eu hoje acho que eu não existiria de forma equilibrada sem a psicanálise, a atividade física, a leitura e gostar daquilo que eu faço, amar o meu trabalho. Isso é fundamental para mim, que eu sei que você também é um workaholic veterano. Oh, legal, que legal, Leandro. Realmente, você é certamente mais conhecido como Karnal, tá? Mas eu Sim. gosto mais de chamar as pessoas pelo seu
pelo seu primeiro nome e dá um pouco mais de, assim, de intimidade, entende? Mas, Leandro, que bacana. Nós temos coisas que nós somos aí realmente muito, muito, muito parecidos. Na questão de trabalhar, eu costumo dizer que eu não posso parar de trabalhar porque eu tenho criança pequena em casa, então que a gente tem que criar. Entende? Mas não é exatamente a verdade. Entende? Eu gosto realmente daquilo que eu faço, também tenho amor naquilo que eu faço. Eu acho que é muito importante as pessoas aprenderem a colocar o amor em tudo, colocar o amor nas pequenas coisas e naquilo que a gente faz, naquilo que a gente gosta de fazer, na nossa atividade. Você colocar o amor no seu dia inteiro, em tudo aquilo que você faz, você tem uma possibilidade de ser muito mais feliz, se sentir muito mais realizado, se você leva realmente uma vida com amor. Mas eu acho assim importante, você falou do estresse. O estresse a gente não tira da gente. Uma vida sem estresse seria uma vida assim, muito chata, muito chata. Não tem estresse. Então, acho que a gente não está nem tá vivendo. Agora, o estresse não se tira da vida, mas se controla. E essas suas maneiras de controlar, por exemplo, hoje, fala-se muito em meditação, que você citou. É uma maneira das pessoas realmente meditarem, né? E pensarem, se soltarem, relaxarem, é realmente muito, muito importante. Eu tenho uma maneira não é bem de meditar, toda manhã, quando eu me exercito, quando eu estou fazendo os esportes aeróbicos, aquele que você não precisa prestar atenção no que você está fazendo, eu medito e faço as minhas preces. Dentro da minha espiritualidade, eu me conecto e realmente me sinto bem, né? E é o meu momento de meditação do meu jeito e também da minha conexão com Deus. Então, realmente, eu acho que a gente encontrar caminhos, vamos dizer, para extravasar o estresse, é realmente, para controlá-lo, é muito importante. E também do autoconhecimento. Olha, eu também, não podemos fazer um campeonatozinho e ver quem tem mais anos de terapia. Entendeu? Eu até poderia dizer, graças a Deus, que eu tenho muitos anos de terapia, porque eu mudei muito na minha vida, passei a ser uma pessoa muito melhor em virtude do autoconhecimento, e a terapia, a análise me ajudou muito nesse autoconhecimento. Mas vamos falar de uma coisinha que é um dos meus 6 pilares, que é muito interessante e muito importante. Muita gente, às vezes, fala, o Abílio, esse cara com 83 anos, não sei o quê, fazendo tudo aquilo que ele faz, com a energia que ele tem. Então, o que ele tem de diferente? Qual é a força dele? O que ele tem de diferente? E, na realidade, eu tenho certeza absoluta que eu não tenho nada de diferente. Eu nem sequer sou mais inteligente que as outras pessoas, nem mais capaz, nem nada. Eu sou uma pessoa normal, muito determinada, buscando aquilo que quer, sabendo realmente aquilo que quer, decidido daquilo que eu quero fazer na vida. E se eu tenho uma força, alguma coisa assim extraordinária, é realmente a fé que eu tenho em Deus. Com a fé que eu tenho em Deus, eu consigo, inclusive, equilibrar meus medos. Porque eu passo a ficar só com os medos reais e não com os imaginários. Porque eu me concentro só em coisas que realmente são coisas que possam me preocupar. A minha fé me ajuda sobre isso. Queria perguntar um pouquinho para você como é que você pensa, como é que você convive com a espiritualidade, o que você acha disso? Eu conheço um pouco da sua trajetória, das coisas que você fez, por onde você andou. Mas conta um pouquinho para você como é que você lida com a espiritualidade. É uma longa história, né? Mas pegando um gancho da ótima frase que você usou, como é que a gente lida com os medos daquilo que é real? Ou os estoicos, os filósofos diriam que a gente só pode atuar sobre aquilo que pode ser transformado por nós e devemos abrir mão da preocupação com aquilo que não podemos controlar. Eu li uma fábula persa uma vez quando eu estava no Irã, que eu gostei muito. Estava um médico na estrada, ele encontra a peste na estrada. E aí o médico pergunta, para onde você vai? E eu disse assim, eu vou matar 10.000 pessoas em Damasco, na Síria. E o médico, então, se despede da morte. Quando ele está fazendo uma outra jornada, ele reencontra a morte e o médico diz, mas você matou 100.000? Eu disse, não, eu matei 10.000. 90.000 morreram de susto e de angústia. Ou seja, o que mata mais do que a peste é a angústia exagerada sobre ela. Isso vale
até hoje, né? Isso vale até hoje. Eu fui não apenas uma pessoa fruto de um lar muito religioso, meu pai extremamente católico, um homem que foi à missa todos os dias até o fim da vida dele e que rezava terço, e que lia a Bíblia, adorava traduzir a Bíblia do latim, meu pai era advogado e professor, e uma mãe que nasceu em um lar luterano alemão e se converteu ao catolicismo para casar. Para os dois, e de forma muito diferente, a religião era tudo. E consolou-os a vida inteira. Eu fui educado em colégio católico franciscano, eu fiz faculdade dos jesuítas e depois decidi ser jesuíta, fui para o noviciado, estudar na Companhia de Jesus. A religião era muito importante para mim e até hoje eu tenho muito afeto por muitos amigos religiosos que hoje são padres, freiras. Eu me sinto muito bem quando eu entro em uma igreja. Estou na Europa, por exemplo, e estou cansado, entro em uma igreja, as pinturas, a música, sempre é mais fresco dentro de uma igreja quando está calor lá fora. Eu me sinto muito bem dentro de uma igreja. E essa casa é frequentada por tantos monges, padres, bispos, que quase parece um convento, de tanto que entra e sai de padre. Mas eu, pessoalmente, nos últimos 30 anos, mais ou menos, eu fui me afastando da ideia de um Deus pessoal e não acho relevante me definir pela negação, que é como dizer assim, olha, o Abílio Diniz não é chinês, o Abílio Diniz não é finlandês. Isso não lhe define, né? Então as pessoas me definem como ateu e eu não acho que isso defina alguém pela negação. Dizer, fulano é sem Deus, ateus em grego. Eu sou uma pessoa que busca coerência. Em determinado momento da minha vida, prolongado, a coerência estava na fé. E em determinado momento depois disso, foi deixando de ser coerente eu me declarar religioso. Não é nenhuma crítica às religiões, tenho grandes amigos, leio a Bíblia com prazer enorme e sou um especialista em religiões, exatamente porque elas me fascinam. Mas, pessoalmente, eu não tenho essa fé. Mas eu tenho fé em muitas coisas. Não sei se eu digo fé, crença, convicção ou valores. Hoje pela manhã, bem cedo, eu acordei dando uma live para todos os professores de um município de Minas chamado Cláudio, um pequeno e lindo município de Minas, e dei palestra para todos os professores do município falando sobre o que é ensinar e a alegria de ensinar. À tarde falei com uma amiga em comum nossa, Maria Luísa Marcílio, em outra live, e agora estou falando com você. Tenho várias convicções. Eu termino uma live com professores da escola pública entusiasmado. Eu termino feliz. É quase que um sentido de missão. Talvez como alguns missionários, após um dia de pregação, eu me termino feliz. Então eu tenho muitas crenças. Nesse momento, elas não incluem a ideia de um Deus pessoal. Mas eu continuo muito simpático às religiões e detesto ateu pregador, ateu catequista, que fica ali insistindo que o outro não acredite. Eu acho coisa de gente insegura. Isso é coisa de gente insegura. Fica gente insistindo que os outros sigam o seu caminho. Cada um tem que seguir um caminho. Meu exemplo de casa é que a religião e a fé, as duas coisas distintas, animaram meu pai e minha mãe a vida inteira. A vida inteira. E foram sustentáculos da existência deles. Não consigo conceber meu pai nem minha mãe sem a crença profunda, existencial e orgânica em uma vida após a morte, na existência de um Deus definido pelo amor e na prática religiosa. Mas, olha, eu respeito muito o seu posicionamento, a maneira como você... Mas isso aí não é a religião. Como é que você enxerga a espiritualidade? Aquilo que você quer alguma coisa um pouco a mais, entende, do que aquilo que a gente está vivendo, que a gente pode tocar, que a gente pode... Porque nesse ponto, sabe, Leandro, você falou inclusive em incoerência. Né? Eu também sou uma pessoa que adoro seguir o caminho, entende, da coerência. Entende? Agora, eu tenho tido situações na minha vida, né, que eu fico pensando de uma maneira coerente e sem emoção, né, como é que essa coisa aconteceu. E aí eu fico pensando, não tem alguém lá em cima, entende? Quer dizer, ou lá em cima ou lá embaixo, porque
porque minha visão, Deus está dentro de nós. Entende? Então, a gente fala lá em cima, porque a gente sempre pensa, o Pai do céu está no céu. Mas tem coisas que aconteceram na minha vida, que não vou aqui contar de novo a história do meu sequestro, mas a maneira como eu saí daquilo, bom, aquilo é você tirar, tirar 1 em 10 mil dentro das probabilidades. E, enfim, e outras coisas também que aconteceram na vida. Eu acho, na realidade, Deus tem sido um tremendo amigão comigo. E a maneira como eu me relaciono com Ele. A minha espiritualidade é assim, uma coisa que eu estou me relacionando com um tremendo amigão, quer dizer, que está comigo e que tem, de uma certa forma, protegido a mim e a minha família. E aí, dentro daquela história eu, por exemplo, esse controle de estresse. Controle de estresse. Estou misturando a religião com controle de estresse. Eu fico pensando, se eu só vou me estressar com coisas que forem importantes na vida. Aí, então, vamos lá, vamos definir o que é importante na vida. Vamos comprar um caderno de 100 páginas e vamos começar a escrever as coisas importantes da vida. E a gente acaba escrevendo 2, 3 linhas. O que é importante para mim? Para mim, é importante a minha saúde, minha família, que elas estejam bem. O restante, o trabalho, as coisas todas, eu tenho que buscar, na vida eu tenho que buscar. Então, no meu relacionamento com Deus, eu só peço 2 coisas. Eu digo, Deus, eu estou fazendo a minha parte, estou com você, estou me cuidando, estou me alimentando bem, se eu não faço 90% da alimentação saudável, faço talvez 85%, então, faço alimentação saudável, procuro fazer, eu faço a minha parte. Agora, Deus, me ajuda aí em 2 coisas para mim que são importantes. Protege a minha saúde e protege a minha família. Isso, eu fazendo a minha parte e sabendo que aquilo que eu estou pedindo é justo, até porque eu já fiz a minha parte, né? Isso me dá uma força, né, para combater os medos, né, e não sair dos medos reais e passar para os imaginários, uma força muito grande. Tá? Agora, tudo isso, qual é o nome que a gente dá para isso? É a espiritualidade, né, que está aqui comigo, dentro de mim. Como é que você olha para a parte, independente de religiões, que você é especialista até para ensinar, né? Como é que você vê essa questão da espiritualidade? Eu acho que você toca no ponto que explica o sucesso e a longa história das religiões, especialmente dos monoteísmos, especialmente judaísmo, cristianismo e islamismo, ou seja, de a ideia de uma transcendência absoluta, que é Deus, e de uma transcendência que cuida de uma entidade inexplicável, inapreensível pela mente humana, mas que cuida e que faz. É verdade isso, eu acho que isto é absolutamente a glória das religiões. E uma vez eu conversava com uma funcionária minha, ela tinha um marido violento, e ele chegava à casa alcoolizado, e ela pegava os filhos e ia para baixo da mesa rezar o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, enquanto ele quebrava as coisas na humilde casa deles. O que eu posso dizer para essa mulher? O que eu poderia dizer? Não, isso é uma crença falsa? De jeito nenhum. Era a única coisa que ela tinha. Imagina uma situação de um grau de estresse que é inconcebível para mim, como o episódio que eu acompanhei pela imprensa do seu sequestro. Imagina o desamparo, imagina a solidão, o medo, a angústia desse tempo de sequestrado, e as pessoas que eu conheço que passaram por experiências assim, é muito forte. Então, é claro que este é um momento em que se reforça a ideia de uma proteção, especialmente porque ali tem uma experiência de desproteção total, né? De impotência. Isso é terrível, né? Mas a religião é ainda mais do que isso, né? Por exemplo, Jó tem que responder a isso. Você pede pela sua família e pela saúde, e Deus permite que Jó perca a família e a saúde. E os bens. Os 3 valores, né? Dinheiro, todos os 10 filhos, e a própria saúde física atacada de uma doença terrível que lhe rapava a pele ferida com caco. E ainda tem que aguentar 3 amigos chatos que fazem discursos chatos ao redor dele e a própria esposa irritada com ele. Então, o Jó responde a uma questão muito complexa, que está talvez um patamar acima. Por que sofrem as pessoas boas?
Por que sofrem as pessoas que são justas? Por que que Deus permite esse sofrimento? Que é a pergunta que Agostinho também faz. Qual a origem do mal? E por fim, uma outra pergunta inquietante, né? Você é um homem trabalhador, dedicado, ético, um excelente pai de família, e você sofreu o terror de um sequestro e parece que foi protegido. O que eu respondo para aqueles trabalhadores honestos e éticos que foram sequestrados e morreram, né? Ou que não sobreviveram à experiência, ou sofreram coisas mais terríveis ainda? É um pouco mais complexo. A religião, ela é uma entrega ao absoluto que é muito curioso, porque Jesus no Evangelho, ele desconfia muito da família. É muito curioso que os religiosos se espantam com isso. Jesus a todo instante diz assim, olha, Maria, sua mãe, os irmãos estão lá fora, ele diz, qualquer um pode ser minha mãe, qualquer um pode ser meu irmão, basta fazer a vontade do meu pai. Ao jovem rico que diz que quer segui-lo, mas tem que enterrar primeiro. Mas ele diz, né, deixa que os mortos enterrem seus mortos, não enterre seu pai. Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Ao outro jovem ele diz, vai, vende tudo que tem, né, renuncia à família. Jesus prega um amor universal no qual a família é um obstáculo. Curioso, porque é claro, Paulo e as igrejas depois defenderam muito a família, mas Jesus não é um grande defensor da família. Eu sei que isso choca os religiosos, mas Jesus fala de um amor universal. Eu tenho que amar também as pessoas que não são da família, além de tudo isso, né? Então, é uma experiência muito complexa. Em determinado momento, ao contrário de você que diz fazer a sua oração e sente, quer dizer, diz fazer porque você realmente sente isso e sente alguém escutando, houve um longo momento na minha vida que eu deixei de sentir alguém escutando, como se eu estivesse falando para a parede ou para a imagem, já que eu fui, que eu estivesse falando no vazio. E isso prolongadamente ao longo dos anos produz uma outra experiência. Você sentiu a presença de Deus várias vezes na sua vida. E é um depoimento sincero, meu pai dizia a mesma coisa. E ao mesmo tempo, eu posso lhe dizer que mesmo quando eu era religioso, nunca houve qualquer experiência que me afastasse 1 milímetro da ideia de que tudo é absolutamente explicável, racional, natural. Eu sigo a ciência que não tem explicação para tudo, mas almeja vir a ter, deseja no futuro vir a ter, né? Então a ciência não explica tudo, mas o que a ciência não explica ainda é um limite atual. Como um dia a ciência não explicou fenômenos como os buracos negros, e hoje está mais próximo de entender buracos negros, né? Se você quiser chamar o desconhecido de transcendência, é uma escolha. Hoje, na minha vida, essa transcendência não faz falta. Então, eu olho para uma flor e eu acho linda. Eu estive no Butão várias vezes e olhava aqueles campos de peônia, uma das minhas flores preferidas. É uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Na sopé do Himalaia, aqueles campos de peônia. Eu olhava para aquilo e me sentia tão feliz que eu chorava. Mas porque a flor é bonita, porque a imagem é linda, não porque eu achasse que tinha alguma coisa além daquilo, ou além dessa matéria. Para mim, a vida como ela se apresenta hoje, ela é suficiente na beleza de uma criança, na beleza de um aluno que aprende algo, num texto maravilhoso que eu leio, num campo de flores, ou então estando na Toscana e vendo a colheita de uva, a beleza do trabalho humano, a beleza das cenas que eu assisto nas pessoas, isso é suficiente para mim. Então, se você prefere, a minha espiritualidade hoje é humanista, né? De ver a beleza, a contradição, a dor e às vezes o amor extraordinário de mães, de médicos nessa epidemia, de auxiliares de enfermagem, do rapaz que me entregou comida hoje por um aplicativo e ficou explicando quanto ele trabalha por dia, a beleza do esforço dele. Eu admiro, quase emocionado, as pessoas que lutam e lutam bravamente para conseguir sobreviver. Eu acho isso emocionante. Agora, um ser além disso, uma entidade, alma, vida após a morte, hoje isso não tem sentido para mim. Eu sei que isso é difícil para as pessoas, eu sei que é difícil, mas eu estaria mentindo se eu dissesse outra coisa. Mas nesse ponto também,
não que eu não acredite que há uma vida após a morte, mas é uma das coisas. Eu sou uma pessoa extremamente controladora, né? Eu gosto de controlar tudo, 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 tudo. Está em volta de mim, então, meus atos, as coisas todas. E nisso aí, eu às vezes fico até brigando comigo mesmo. Então, eu quero controlar até o que vai acontecer depois da minha morte, né? Mas é uma coisa que eu pergunto para muita gente, né? Tenho perguntado para pessoas, enfim, pessoas que estiveram no plenário, pessoas que fizeram palestras conosco, com você, inclusive com um padre que fez uma palestra para nós lá em Sintra, tem estado o Father Lawrence. Como é que é? O que acontece depois da morte? Todas as explicações que as pessoas me dão, tá? Não tem nada assim de muito importante. Eu recentemente conversei com um padre aqui no Brasil, com o padre Fábio de Mello, fiz uma live até com ele, e ele me disse, olha, o que eu acho que você deve pensar em relação à morte, né, é que, em relação à morte, você não sabe o que vem, mas você deve ter esperança. Esperança, né? Esperança de que hajam coisas boas após a morte, conforme tudo aquilo que você escutou e aprendeu na espiritualidade. Não tente investigar e ter certeza que isso vai acontecer, mas tenha esperança. Mas eu queria saber, porque quando a gente tem uma conversa boa, o tempo passa muito rápido. Então, eu queria mudar um pouquinho o tema. Antes da live, eu anunciei que ia fazer essa live com você nas minhas redes sociais, e muita gente fez perguntas. O que eu deveria perguntar para você, o que eu deveria falar para você. E tem duas perguntas que me parecem muito interessantes. Uma delas é o seguinte: como é que você está se arrumando nessa pandemia? Como é que você está vivendo essa pandemia? Como é que você está controlando as suas dificuldades, os seus medos, as suas coisas enfim, como é que você está vivendo nisso? Como é que você está controlando a sua cabeça? Enfim, e apesar de todos os receios, de todas as coisas que estão acontecendo, como é que você consegue se manter uma pessoa centrada, serena e feliz? Bem, eu tenho uma característica que talvez mude, mas ela me acompanha há alguns anos. Eu nunca tive o menor medo da morte. Nunca tive o menor medo. Testei isso num acidente aéreo no Senegal, testei isso com um balão caindo na savana, no Serengeti, cheio de animais selvagens, testei isso capotando com o meu carro na Avenida Bandeirantes, indo para a Unicamp. Eu testei isso em situações de risco e eu só fechava os olhos e pensava, bom, é o fim. É o fim. E não me batia nenhum medo. Meu amigo Drauzio Varela diz que ele tem tratado muita gente que, como eu, diz não ter medo da morte, na hora que tem uma doença debilitante como um câncer, se apega à vida com desespero e não quer morrer até o fim. Então eu disse para ele, talvez mude quando eu ficar realmente doente e me sentir fragilizado. Então, eu não tenho medo. Contraí Covid no início do mês de outubro, tive Covid, passou por mim com uma tranquilidade enorme, então eu não sou um bom exemplo, tive o privilégio de ter uma exposição pequena ao vírus. Se eu não tivesse perdido o olfato e o paladar, eu nem saberia que eu tive, porque não mudou em nada, continuei trabalhando, continuei fazendo tudo. O que aconteceu no início da pandemia? Eu fui brindado com um dia maior, porque eu perdia 3 a 4 horas diárias em aviões. No último dia que eu dei palestra ao vivo, eu fui de Florianópolis para São Luís. E depois voltei para Brasília, dei palestra e voltei para São Paulo. Esse era um dia normal para mim, estar em 2 ou 3 estados. E, de repente, o meu dia, que começa às 4 da manhã, ganhou 3, 4, 5 horas extras, menos cansaço. Então, os primeiros 3 meses da pandemia, eles foram extraordinários para mim. Eu produzi crônicas do Estadão, eu fiz 2 livros, eu comecei a fazer mais e mais coisas, eu comecei a fazer mais atividade física, né? Me adaptei a fazer via internet com o meu personal, né? Passei a subir a escada do prédio, subir e descer a escada do prédio, passei a andar de bicicleta numa cidade deserta, e olha, se não fossem as mortes, que é um luto e uma perda irreparável, o início da epidemia foi muito tranquilo para mim. Claro que eu estava numa situação privilegiada, estar em casa protegido sem precisar sair. Passei a fazer lives, aprendi muito sobre isso, passei a escrever muito.
Mas depois de 5, 6 meses, começou a me bater um incômodo. O incômodo de estar em casa, o incômodo. Eu comecei a escrever menos, eu tive um declínio do entusiasmo. E eu sinto que isso foi coletivo, Abi. Todas as pessoas que postavam, estou fazendo pão integral com a minha máquina de pão, estou fazendo yoga. O Instagram era muito entusiasmado na classe média no início. Depois, não havia mais série suficiente ou livros que tapassem uma diminuição desse entusiasmo. E eu agora estou numa situação intermediária. Não tenho o entusiasmo do início. Sou muito atingido pelas notícias agora dessa segunda onda na Europa e das retrações econômicas que causam tanta angústia às pessoas. Eu faço parte de um esforço para movimentos como o CUFA, que tem as Mães da Favela, que promove o abastecimento de comunidades através de compras, etc. E vejo que a minha angústia ela é muito leve comparado com o que algumas pessoas estão passando, Claro, claro. né? Quer dizer, isso me dá uma angústia. Eu não estou entusiasmado como eu estive no início, mas não estou deprimido. Aliás, eu nunca tive na minha vida nenhum sintoma de depressão, nenhum sintoma de tristeza permanente. Acho que eu gostaria que terminasse logo isso por a situação de fragilidade das pessoas. E a vida, eu não tenho esse amor gorduroso pela vida que o Falstaff, a personagem do Shakespeare, tinha, e certamente não sou um Kierkegaard, não sou um Schopenhauer pessimista e existencialista sobre isso. A vida é, e ela segue com momentos muito bons e outros um pouquinho mais difíceis. Olha, muito legal. Eu até digo para você o seguinte também, também não posso me queixar de como eu estou vivendo nessa pandemia. Ah, não deixei de fazer as minhas coisas que eu faço, meus esportes, faço toda manhã, eu faço 2 horas de esporte por dia, não deixei de trabalhar, o trabalho por vida, aliás, eu já tinha me preparado no ano passado, parece que eu estava adivinhando que vinha a pandemia, eu tinha que trabalhar por vídeo, eu passei 6 meses nos Estados Unidos, vivendo lá e trabalhando aqui trabalhando por vídeo. Enfim, não pode. E agora, em casa, tenho o lado de ficar convivendo com a gente, com a minha mulher, com meus filhos pequenos o tempo inteiro, então eu não posso me queixar muito daquilo que está acontecendo. Agora, o problema é o seguinte, é quando você olha em volta, quando você sai um pouquinho do teu pequeno mundo, tá? E olha para o mundo. A coisa é muito assustadora, né? Você sabe que eu trabalho aqui no Brasil bastante, e trabalho também na França. A situação lá está pior do que aqui, uma situação realmente muito difícil, as pessoas estão muito assustadas. A segunda onda veio muito forte lá, mas muito, muito forte, e as pessoas estão muito assustadas. E aqui já se fala também no Brasil, também até de uma segunda onda. Nós não terminamos a primeira, ainda estamos num nível ainda de infecção alto, e de mortes também alta, e ainda não terminamos a primeira, e já se fala na segunda, que está havendo um recrudescimento da doença. Tudo isso causa medos e medo das pessoas, e a gente tem que saber lidar com isso, e é por isso então que eu procuro fazer tanta coisa, ver se nós podemos passar, pessoas como eu, você podemos passar alguma coisa, uma palavra de confiança para as outras pessoas. Mas falando nessa questão de medo, você diz que não tem medo da morte. Como é que você lida com os seus medos? Você deve ter medo de alguma coisa. Como é que você lida com os seus medos? Como é que você faz com isso? Eu tenho muitos medos, eu tenho muitos medos. Aristóteles disse que quando a gente vai e fazer coisas e leva junto o medo, que a gente é corajoso. Quando o medo nos barra, a gente é covarde. Mas que não ter medo, diz ele na Magna Morale, é o capítulo 20 do livro primeiro, não ter medo não é uma virtude, é sinal de falta de consciência das coisas. E que o medo da doença é um dos medos plausíveis para Aristóteles. Eu tenho vários medos, alguns são físicos, por exemplo. Eu sou uma pessoa muito dinâmica e muito autônoma. Eu sou a pessoa que atravessa o deserto de Gobi na barraca, sem tomar banho, fedendo, mas feliz. Feliz ali, fazendo caminhada no Nepal com o guia Manuel, fazendo essas coisas que eu gosto muito. Agora, eu tenho medo de um dia ficar dependente a ponto de não poder ir ao banheiro sozinho, por exemplo. Eu sei que eu me adaptaria, eu sei que a vida não termina, mas isso me feriria profundamente na minha autonomia.
Eu tenho a ideia de que eu posso até ficar, por exemplo, sem poder andar, mas se eu puder ler, isso não é um drama, porque é uma companhia gigantesca. E se eu não puder ler? E se eu não puder ir ao banheiro sozinho? Bom, grandes especialistas em envelhecimento, como Cícero, Sêneca e outros que escrevem sobre isso, Norberto Bobbio, mais recentemente, com o mesmo título da Senectude, eles dizem o seguinte: bom, você nunca teve a força do leão, então você não precisa ter medo de não ter essa força. Você vai ter uma força adequada a cada etapa da sua existência. Mas eu tenho medo, medo da dependência, medo de ficar paralisado em uma cama com um derrame, com consciência e não podendo me movimentar. E eu tenho medos externos. A epidemia me assusta pelo mal que ela causa à economia e às pessoas, pelas mortes, mas os atentados, como o que houve agora no sul da França, eles me pegam profundamente. É uma facada em mim quando alguém invade uma igreja e mata pessoas por nada, por fanatismo, por ignorância, e isso é muito doloroso. A brasileira que morreu hoje, eu me emocionei muito lendo sobre essa brasileira, uma moça que morava na França há tantos anos e era religiosa, ir a uma igreja e sofrer uma facada de um fanático imbecil. Isso é muito difícil para mim. E é quase que eu perco um pouco de crença na humanidade. Então eu tenho medo do mundo ao redor, eu tenho medo do fanatismo, eu tenho medo de todos os ódios que fluem pela internet e medo desses ódios religiosos e políticos. E tenho medo sobre o futuro do Brasil. Eu tenho medo, eu amo esse país. Eu fui professor de moral e cívico, SPB, coisa antiga. Eu dei aula, dava aula sobre o hino nacional. Eu sou uma coisa antiga, eu sou muito nacionalista, muito ligado ao Brasil. E eu tenho medo do futuro do Brasil, porque eu acho que esse país é extraordinário, mas nós não achamos ainda um caminho político de pessoas que pensem o futuro e não apenas em si. Nós não achamos, e não me refiro a ninguém em particular, mas a uma experiência prolongada de política ruim, voltada para si, para o seu partido, para a sua eleição ou reeleição, os seus familiares. Isso faz muito tempo. Não estou pensando em ninguém, em nenhum partido em particular. Se fosse uma pessoa, isso não seria um problema. Então, eu acho que esse país é extraordinário. Ele mereceria administradores com visão de mundo e com muito amor ao país e não a si ou à sua carreira. Eu acho que você tem toda a razão, eu concordo com você. Agora, falando um pouquinho antes de entrar nesse campo, falar dos medos, eu também tenho muitos medos. É claro que eu tenho muitos medos. Né? Então, são muito ligados à saúde, tudo aquilo que você citou, está tudo ligado à saúde. Tem medo de ficar numa cama, tem medo de ficar dependente, não poder ir ao banheiro sozinho, coisa e tal, numa idade mais avançada. Eu também tenho todos esses medos. Agora, o que alivia em boa parte dos meus medos? É exatamente a minha espiritualidade. Exatamente a minha espiritualidade. Porque aquilo que eu já falei, Deus, eu fiz a minha parte. Eu não estou te pedindo muito. Né? Eu não estou pedindo para você fazer meus negócios andarem melhor ainda, nada. Tudo isso é coisa minha, deixa que eu vou lá, eu vou buscar. Né? Eu estou pedindo, protege a minha saúde e protege a minha família. Então, essa minha espiritualidade, essa minha conversa que eu faço com Deus, se citou, inclusive, por que eu saí do meu sequestro e outros não sabem, morrem no sequestro, sabe? Evidente. Só que na minha crença, Deus nos colocou no mundo, entrou dentro de nós, nos deu livre-arbítrio. E cada um, enfim, age na sua vida de acordo com aquilo que quer, com aquilo que é livre para agir de qualquer jeito. Então, eu acredito um pouco nisso por aí. Mas, falando agora um pouquinho do medo do Brasil, eu sou conhecido por ser um cara otimista, mas não é só otimismo. Eu não tenho medo do Brasil. Mesmo nos momentos assim mais difíceis, eu não analiso as coisas pelo que as pessoas falam, pelos homens que estão lá, pelos políticos. Eu analiso pelo que está acontecendo. Eu vejo coisas tão interessantes, tão importantes acontecendo nesse país, né? Tão importantes, que me chancela o meu otimismo, né? De que esse país é maior do que tudo aquilo que existe em volta ou até dos seus dirigentes. Então,
Nós estamos num momento do país, uma inflação baixa, nós estamos num momento no país com uma taxa de juros nunca vista, que eu nunca sonhei, nos meus 10 anos que eu trabalhei para o governo, nunca sonhei de ver isso, inflação tão baixa, uma taxa de juros tão baixa. Nunca sonhei que nós pudéssemos fazer assim, a distribuição de renda, inclusão de renda, transferência de renda, como nós fizemos agora para os vulneráveis, né? Com esse coronavírus, com essa quantidade de dinheiro que foi colocada, que você veja, as pessoas de mais baixa renda, os mais vulneráveis, são aqueles que mais sentiram efeitos positivos dentro dessa pandemia, apesar da doença. Então, eu acho que tem coisas assim importantes que estão acontecendo no nosso país. Então, eu não olho os dirigentes, não olho o que eles falam, as coisas, eu só olho o que está acontecendo no país. E aí sou um pouco mais otimista naquilo que acontece. Mas, Leandro, antes de discutir o país, tem uma série de coisas. Eu precisaria de uma live com você que durasse 5 horas, uma coisa parecida, para que a gente pudesse esgotar as perguntas que eu tenho para fazer para você. Mas tem uma coisa que, principalmente a gente, minha mulher, está trabalhando muito nisso, na palavra gratidão. Como é que você vê essa palavra? Como é que você vê o ato da gratidão? O que isso significa assim, para você? Eu fiz o prefácio do livro de um pesquisador do Paraná, que se tornou meu amigo, o professor Luiz Gaziri, professor que fez quase toda a carreira dele nos Estados Unidos em torno do tema da ciência da felicidade. Diferente do que os filósofos discutem sobre a felicidade, como Epicuro e Epicteto, existe nos Estados Unidos pesquisa que não é sobre a especulação do que é ser feliz, mas como as pessoas definem qual o papel do dinheiro, da afetividade, etc., e como isso pode ser traduzido com o que os americanos adoram, que são gráficos, tabelas, tendências, curvas, etc., como os americanos amam. Existe uma ciência da felicidade, como o professor Sean Achor, em Harvard, que ficou famoso com TEDs e livros sobre felicidade. O professor Achor e o professor Gaziri seguem esse caminho dessa ciência da felicidade. E nos 7 princípios da felicidade, o livro mais recente do professor Gaziri, ele diz que sentir-se grato e expressar gratidão estimula no cérebro hormônios, enzimas e coisas que produzem felicidade. Eu não tenho conhecimento para endossar ou negar, mas aparentemente, quando eu me sinto grato, eu me sinto engajado. Quando eu me sinto um pouco um enfant gâté, um menino mimado, a quem o mundo deve servir e eu devo ser servido, eu tenho aquela infelicidade de Luís XIV, quer dizer, eu sou poderoso, eu sou rei desde os 5 anos, eu vou ser rei por mais de 60 anos, mais de 70, mas eu não me sinto bem. E quando eu começo a agradecer as coisas que eu recebo, quem faz as coisas, hoje a Luísa Trajano diz, na casa dela todos são educados a agradecer tudo que recebe, jamais dizer você está trabalhando para mim, é sua obrigação. Então, quando eu sou grato às pessoas que me entregam comida no aplicativo, quando eu sou grato às pessoas que fazem algo para mim, quando eu multiplico as 4 expressões da pequena ética, que é a etiqueta, por favor, com licença, me desculpe, muito obrigado, essas 4 expressões da pequena ética, há uma coisa que eu não sei explicar, talvez tenham razão o Gaziri e o Achor, que é um estímulo químico no cérebro a você se sentir engajado em algo. Se alguém fez para mim, eu reconheci, eu sorri, eu disse, olhei na cara do garçom e agradeci, e ele me retribuiu, nós vamos criando um laço que torna a vida significativa. Então, moralmente, a ingratidão é um dos piores vícios da humanidade. E quando Dante imaginou o inferno, na última volta do 9º círculo, a Judeca, ele colocou aqueles que traíram seus benfeitores, Judas, Brutus e Cássio, sendo devorados pelo próprio demônio. Ou seja, a felonia, a traição a alguém que lhe ajudou, essa ingratidão para Dante no século XIV, quando a Divina Comédia é ambientada no fim do 13 para o 14, é a pior coisa que pode acontecer. Então eu também acho, a ingratidão é terrível. Eu aprendi na China, nas muitas viagens que eu fiz ao Oriente, por que é que você me odeia se eu nunca lhe ajudei? Esse ditado é muito interessante, porque ele significa exatamente das pessoas que não aguentam o sentimento que vai levar alguns filósofos e literatos a dizer aquela frase terrível: você deve provocar o mal e não o bem, porque a gratidão é um peso.
e a vingança é uma delícia. E essa ideia perversa, essa ideia perversa que está em vários teóricos, é a ideia pervertida de que é um peso ser grato, é uma alegria ser grato. Sou grato aos meus pais, sou grato à educação que eu tive, eu sou grato aos meus professores, eu sou grato a quem trabalha comigo ou para mim, eu sou grato a São Paulo, que me acolheu há 38 anos, desculpe, 33 anos, 38 que eu dou aula. Eu sou grato a tudo, ao USP, ao Unicamp, aos lugares que eu dei aula, aos meus alunos. Tem tanta coisa para eu agradecer que 2 ou 3 pessoas mais infelizes ao longo da minha carreira e da minha vida são irrelevantes, porque eu fui, eu diria que muito, muito, muito presenteado com pessoas muito interessantes, que me ajudaram a ser um pouco menos ruim. Então, a gratidão eu acho fundamental, e ela é um mecanismo cerebral também. Que legal, Leandro. Eu fiz algumas perguntas de pessoas que interagiram comigo, mandaram as perguntas, essa especificamente da gratidão, quem me estimulou para perguntar para você foi a Geis, minha mulher, tá? Que estimulou, está aqui pertinho, Um beijo nos para a ouvindo. Geise, que eu possa frequentar a sua casa de novo. Não temos tido para cultivar tempo para cultivar. Eu agora sou imune por pelo menos alguns meses, segundo os Que médicos. legal. Vamos fazer isso firmemente. Será um prazer. Leandro, nós estamos chegando no final, a 1 hora já. As coisas boas, conversas boas, passam com uma velocidade absolutamente extraordinária. Tá? Eu queria, então, já de antemão, queria te agradecer muito, mas eu queria uma última palavra sua para os nossos, as pessoas que estão conosco, milhares de pessoas conosco. Queria que você falasse alguma coisa nesse final da nossa conversa. E olha, gratidão a você por estar conosco. Bem, eu gosto muito, Abílio, de dizer às pessoas que cultivem bons hábitos e, ao cultivar hábitos, transformem essas coisas boas em uma prática repetitiva. O cérebro gosta muito de repetição, ele é uma máquina de repetição. Então, se você introduzir bons hábitos como atividade física e leitura diária, isto vai fazer uma diferença enorme. Que você cultive o hábito de agradecer, o hábito de pensar mais em fazer do que em receber, em trabalhar mais do que apenas pensar no seu direito a trabalhar menos, que você se entregue mais às coisas. Eu diria assim que não sempre, mas muitas vezes, a felicidade, o bem-estar e a tranquilidade são opções. E como diz a música que eu adoro, a nossa maravilhosa tradição musical brasileira, é melhor ser alegre que ser triste. E alegria é a Lógico. melhor coisa que existe. E eu acho isso fascinante. Eu todos os dias tenho motivo para me entristecer. Como eu citei o atentado na França, que me pega profundamente. Eu lamento, me emociono, às vezes choro lendo uma notícia dessas, respiro, desejo que a família esteja bem, que perdeu um ente querido, e eu vou focar agora naquilo que pode ser bom, o que tem vida e o que tem futuro. Nem muita angústia pelo passado, que causa remorso, nem muita expectativa de futuro, que causa ansiedade, um foco no presente, como diz o livro do Pedro Salomão, que eu fiz o prefácio agora, esse valor transformador do presente. E eu tenho acreditado muito nisso. Mais um dia em que eu pude conversar com um entregador de aplicativo fascinante, com a Luísa Trajano e com você, Abílio, e ainda pude ler um texto de cartas da Clarice Lispector e ainda vou traduzir essa noite uma crônica que me encomendaram. Que dia maravilhoso! E amanhã vai ter mais coisas para descobrir e viver. Eu acho a vida realmente fascinante, né? Não tenho medo de morrer, mas eu sairei a contragosto dessa vida. Eu sairei relutante dessa vida. Que legal, Leandro, que legal. Olha, gratidão, quero agradecer muito a você e a todos Obrigado, aqueles que amigo. estão conosco, os milhares de pessoas que estão conosco. Olha, fico muito grato a todos aqueles que nos seguem. E olha, muito obrigado e continue sendo o professor que você é, ensinando o máximo que você puder para a maior quantidade possível de pessoas que, ao te ouvir, sem dúvida nenhuma, crescem, aprendem e crescem. Grande abraço, Leandro. Obrigado, até logo. E obrigado a todos que nos acompanharam. Até logo. Obrigado.